Olá, gente. Eu sou Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão J.I. Consulting. E conhecido como Japa de Okazaki, ou aquele japonês que explica, fala de casa e vende casa e compra casa. Bom, tudo bem. Eu vou falar sobre este assunto. Qual é melhor, Flat 35 ou banco privado? Bom, qual é melhor? Né? Flat, muita gente fala como flat, mas falando flat, japonês não vai entender. Tem que falar frato, frato 35, né? Frato, ou pelo menos flat 35. Né? Ou banco privado, né? Qual que é melhor para comprar casa? Você está querendo construir casa, você está querendo comprar casa pronta, casa usada, mas de qualquer maneira, mais de 99% das pessoas que compram casa usam o financiamento. Então, esse assunto de financiamento não é brincadeira, uma coisa primordial. Acredito que é muito importante. Bom, o Flat 35 tem suas vantagens e desvantagens. O que eu recomendo muito é o banco privado. Eu fiz esse programa, este tipo de soft, bom, análise. Bom, como eu gosto de cálculo, né, como eu sou engenheiro, também eu fiz, bom, esse cálculo, essa simulação, comparação, né, entre Flat 35 e o banco privado. Digamos que o Flat 35 agora, este mês é 1,52% de juro. Tá difícil um pouquinho ver, né? 1,52%. Bom. 1,52%. E o banco privado, no caso, Netbank, por exemplo, que tem afinidade com as construtoras, aquelas construtoras como Hajime Kenses ou Anish One, ID Home, 0,39%. Olha só, muita diferença de valor de juro. Bom, tudo bem. Agora, isso automaticamente, assim, fazendo este tipo de cálculo, podemos entender que por mês, comprando casa de 27.900, por exemplo, hoje em dia, casas são caras, né? Mas a casa cara, mas na mesma hora, muita gente pode aproveitar hoje o juro baixo. Por isso, o pagamento por mês não fica. Agora, usando aquele sistema Flat, Flat, na verdade, não é só um financiamento. Fazendo um financiamento fica mais caro por mês. E por isso, o que as financiadoras sempre sugerem é que divide a partir de 90% e 10%. 90% pega de Flat. E 10% é agência não, é o banco de hipoteca, mas nós chamamos de mortgage bank. Né? Mortgage bank, assim, balcão é a mesma coisa, mesmo lugar você solicita, só que tem que preencher mais algumas folhas só. Mas isso eu tenho recomendado muito para baratear. E essa parte de 10%, juro é mais alto, 2%, 6%. Por exemplo, no caso de Orix, por exemplo, Orix Crédito, que é o banco de hipoteca. Bom, somando 95.426. Gente, puxado, né? Isso é para a realidade de muitas pessoas que trabalham na fábrica. Esse valor, assim, até as pessoas que ganham bem, esse valor já é pesado, não é? Agora, usando a mesma casa, bom, despesa também, documentação também menos banco privado, porque a documentação, a despesa, por exemplo, do Flat, bom, quase 10%. No caso, assim, já estou economizando, porque tem imobiliários que cobram mais, né? E, bom, isso é básico. Bom, cobra porque talvez justo. Bom, mas é um mínimo. Agora, banco privado, não precisa pagar esse Tekigo Shomesho, como que fala? Tekigo, né? Tekigo é aquele documento, aquele comprovante feito pelo arquiteto que esta casa é adequada, né, para usar o financiamento. Bom, isso custa. No caso de banco privado já não precisa disso. Então, menos despesa. Então, vamos ver o banco privado, no caso 0,39%. Variável, porém, pagamento 77.400, menos que 77.500, né? 78 mil ienes por mês. A diferença é
quase 18 mil ienes. 18 mil ienes já é muita coisa por mês, não é verdade? Por ano, ou por 2 anos calculando, por 5 anos calculando, dá muita diferença. Agora, digamos que esse juro permaneça, né? Eu fiz em outro vídeo sobre essa simulação, essa comparação entre juro, né? Somando tudo quanto, né? que é a diferença. Mesmo juro mudando, mesmo juro triplicando, né? Depois daqui 10 anos, por exemplo, mesmo assim juro variável, o banco privado vence ainda, ganha, quer dizer, perde menos. Bom, nesse caso, digamos que esse juro permanecendo tempo todo, olha, a diferença é mais de 7 milhões e 500 mil. 7 milhões e 500 mil vezes. Quantos carros você compra? Bom, é diferente, né? Assim, imagina assim, com 60, 70 anos de idade, você ter esse dinheiro ou não. Tem muita diferença. Você está entendendo? E se você aprender como quitar antes, fazendo amortização parcial, essa diferença será maior ainda, com certeza, porque você não vai estar pagando juro, quer dizer, menos juro é a nossa vitória, ok? Menos juro, ou pagar menos juro é a vitória, tá? Esse é o alvo, está entendendo? Mais uma vez vou dizer. Menos juro é a nossa vitória, ok? Não é assim, desqualificar a casa, assim, baratear a casa. Não, o menos juro é importante. Agora, vamos ver. Vantagem de Flat 35. Flat 35, vantagem. Bom, tem suas vantagens. O juro fixo, por exemplo, né? Juro é fixo, ou 90% ou 100%. Escolhendo 100%, juro fica mais caro, pagamento por mês fica mais caro, porém, não muda o tempo todo. De jeito nenhum, não vai mudar, né? Agora, aceitar as pessoas com baixa renda também é vantagem. Né? Assim, pessoa que, por exemplo, ganha menos de 2 milhões de ienes, né, por ano. Bom, menos de 3 milhões de ienes, o banco privado já assim, não quer aceitar muito, dá para entender, assim, essa pessoa, qualquer coisa vai quebrar. Né? Agora, Frato não pensa muito nisso. Hoje parece que está começando a pensar muito, hoje está reprovando bastante gente. Bom, mas a regra deles é assim, aceita as pessoas com baixa renda e aceita arubaito ou pato também, né? Assim, arubaito, pode comprar casa. Bom, Flat 35 assim, até coloca como requisito, né? Tem que estar trabalhando, pode ser arubaito, pode ser pato-san. Bom, isso ajuda muito para incluir a renda, para ajuntar a renda. Né? E também aceita autônomos. Essa é a maior vantagem de usar Flat 35. Autônomos, autônomos conseguem comprar casa, porque os chachos, na verdade, os bancos normais não querem financiar. Desde quando assim, eu comecei essa minha carreira de chacho 21 anos atrás, mas eu sempre tive dificuldade de conseguir financiamento. E os meus funcionários conseguem comprar casa, mas eu não consigo fazer financiamento. Injusto, parece, né? Eu sou fonte, eu trabalho, por isso a empresa existe, por isso existe salário. Não, bancos não pensam assim. Não, funcionário pode ir para qualquer outro lugar. Mas você, fechando essa empresa, para onde vai? Esse é o pensamento do banco. Então, a Flat 35 aceita os autônomos. Okay? Agora, a Flat 35 é conhecido como a última alternativa para as pessoas que nenhum banco quer financiar. Flat 35 é conhecido como a última alternativa para as pessoas que nenhum banco quer financiar. Você acha que essa é coisa boa? Coisa boa. Quer dizer, se você consegue usar outro banco, isso significa que é melhor. Agora, assim, não consegue financiamento em nenhum lugar, nenhum banco quer aceitar. Então, assim, shikataganai. Mas antes de desistir, vamos usar o Flat 35. Isso é o Flat 35, ok? Pensamento básico, que é como nasceu o Flat 35, tem esse significado, mas hoje em dia está contradizendo o que eles falaram, né? O objetivo, o propósito da existência deles que é para ajudar mais os necessitados, mas hoje estão rejeitando os necessitados. O que está acontecendo? Bom, tudo bem. Isso bom, tudo bem, mas a vantagem, sim,
pelo menos eles assim iniciaram assim para ajudar mais os necessitados e as pessoas que querem comprar casa, mas não conseguem realizar seu sonho. Mas vamos ajudar o governo, incluindo usando imposto ou não, e vamos ajudar. E aí começou assim, mas hoje já está virando assim meio o sistema lucrativo. Bom, desvantagens, né? Simulado não garante nada. Simulado, mesmo passando o simulado, isso não quer dizer nada. Não pode fechar o contrato. As construtoras não aceitam o resultado de aprovação de simulado. No financiamento oficial, muita gente é reprovado, mesmo assim, conseguindo. Então, não pode ter aquele êxito, né, conseguindo simulado. Passei no simulado, agora posso comprar casa. E assim, escolheu casa e depois ver realmente, escolheu casa e quer fechar contrato. E as construtoras falam assim, não, assim, faça financiamento dessa casa, esse é flato, e aí, se for aprovado, nós vamos fechar contrato. E desse jeito. Enquanto está fazendo financiamento oficial, outra pessoa já comprou casa. Frequentemente isso acontece, ok? No, e também, pior é, no financiamento oficial, muita gente é reprovada. Eu mesmo presenciei muito, meu Deus, e assim, aquela angústia e a tristeza da família, né? Porque uma vez eu digo, agora posso comprar casa e de repente fazendo o financiamento oficial, não, é reprovado. Meu Deus, que é isso, né? E é muito burocrático, na verdade, o sistema, um monte de documento tem que entregar, muito burocrático. Bom, vantagem, uma das vantagens é, não, assim, não faz acepção, né? Não faz discriminação de estrangeiro, japonês, assim, isso não importa para eles, né? E a vantagem, agora, burocrático né? E precisa de documentos Tekigo Shoumei-sho, que custa mais, né? E às vezes não consegue financiar porque a casa não vale, né? Tipo, o banco privado talvez financia, mas o frato não, né? Existe isso, porque não sai esse documento e tem que pagar a mais, né? Ok? E mesmo aprovado no oficial, pode reprovar depois. Isso já aconteceu na história. Isso é terrível, porque conseguiu financiamento oficial. Agora, sim, com certeza, muita gente, agora posso comprar casa, agora sim, com certeza, sim. Mas, mesmo assim, eu não consegue documento, por exemplo, né, que necessário para o financiamento, para contratos de financiamento, Kinshokeia, que chama. Bom, isso é desvantagem. Ou talvez por causa da imobiliária, até pode reprovar, mesmo sendo aprovado. Isso é a característica do Flat 35. Bom, agora vamos ver a vantagem do banco privado. Né? Vantagens. Né? Vantagem. Pode escolher juro variável. Né? Normalmente o juro está mais baixo, como eu mostrei aqui. Né? O juro está mais baixo e por isso muitos japoneses querem. Tá? Essa é a vantagem, uma das vantagens. Tá? E também as construtoras aceitam fechar contrato com o resultado do simulado. As construtoras aceitam fechar contrato com a aprovação do simulado. Então, o simulado sai em 3, 4 dias, aí já é certeiro. Né? E assim, isso, né? Se não mudar do estado, né? Se não mudar de emprego, por exemplo, se não pegar outro financiamento, que já tem carro, comprou outro carro, se não tem isso, não acontece. Né? Tem outros motivos, mas assim, você pode dizer que é 100%, 99%, 100% é um pouco difícil, né? Porque né, é a empresa, né? Inclusive, assim, os bancos são empresas, então pode mudar de ideia de repente, ninguém sabe. Mas é certeiro, na verdade, passando o simulado, consegue o financiamento, consegue comprar casa já. E danshin satisfatório. Danshin satisfatório significa que é aquele que quando você fica doente ou quando pega câncer e eles tira metade do financiamento, por exemplo, né, esse sistema danshin, ou pode até zerar, porque dependendo do banco privado, assim, né, tem bancos que vendem isso, né, assim, como anuncia isso e fazem realmente ficar com câncer, por exemplo, aí sim fica zero de dívida. Por exemplo, né? E também você fica impossibilitado a trabalhar, aí também o financiamento fica zero. Tem esses planos. Por isso, eu acho legal. Com certeza que este assunto é muito legal. Agora, banco privado, desvantagens. Se existem desvantagens, sim, com certeza, sim. Desvantagens. Não aceita pessoas com renda instável. Né? Por exemplo, autônomos, arubaito, pato, haken por pouco tempo, assim, porque banco privado vê mais a sua capacidade de pagar
e se dá lucro para a empresa, para o banco ou não. Vê só isso. Então, quando você está mais assim, não tem aquela missão de financiar para pessoas com baixa renda. Não tem isso, não, porque entidades lucrativas. Então, diferente, ok? Então, não aceita. Normalmente não aceita. Tem bancos que aceitam, ok? Mas a característica dos bancos privados é normalmente assim. Haken de muito tempo, daijoubu. Mas haken por pouco tempo, não. Né? Haken por pouco tempo. Quanto que é por pouco tempo? Menos de 6 meses, tá? Então, assim, não era menos de um ano, é menos de 6 meses. Não significa que, né? Não significa que trabalhar mais que 6 meses no mesmo lugar garante seu sucesso. Não significa, mas já houve aprovações. É só isso, tá? E não aceitam as pessoas com renda baixa. Não aceita, com certeza que não aceita. Bom, renda baixa, o Flato 35 aceita, mas o banco privado não aceita. Muitas vezes exigem capacidade de falar japonês, muitas vezes. Né? E sim, tem um sistema muito legal, assim, dancing muito legal, mesmo assim, mas assim, tem entrevista ou pelo telefone ou, né, encontrando pessoalmente. E assim não está falando bem, não sabe escrever muito bem o endereço. Né? Endereço pode copiar, mas mesmo assim está muito difícil. Aí quando a pessoa fala que assim, não sei escrever, não sei, aí fala para a esposa assim, você escreva. Aí o banco reprova, tá? Tem que reprovar nesse caso, né? Bom, NetBank não acontece isso, porque usa net, né? Mas, bom, mas muitas vezes exigem capacidade de falar japonês, ok? E eu, pelo aumento do juro, o pagamento pode ser pesado. Isso pode acontecer. Essas são desvantagens de usar o banco privado. Bom, tudo bem. Gente, você mesmo escolhe, ok? Porque é você que paga, né? Como cliente, como comprador. Bom, você está querendo comprar casa, né? Ou você está querendo vender sua casa. Estou aqui como corretor e como dono de empresa, dono de imobiliária. Então, qualquer coisa, por favor, deixe seu comentário ou assim qualquer pergunta, mande. E também eu deixo o link para você fazer simulado de financiamento aqui também. Por favor, veja, né, nos links. Veja os links. Muito obrigado. Eu sou Koji Muto, seu consultor e presidente da imobiliária JI Consulting. Muito obrigado.